O seu vídeo não tem consistência sonora. Uma hora o teu vídeo tá estourando o áudio, em outro vídeo o teu áudio pode estar baixo, ou quem sabe em uma parte do teu vídeo o áudio tá muito alto ou muito baixo. E isso destrói completamente a retenção e o engajamento que os conteúdos que você faz têm nas redes sociais. Então, se você nunca mais quer ter um áudio amador e você quer entender de uma vez por todas como funciona esse tal de volume que parece tão simples, mas traz muita dor de cabeça, fica nesse vídeo porque hoje você vai ver em menos de 10 minutos como é que a gente acerta o áudio de uma vez por todas. Mas antes, se você não me conhece, eu sou o Peu, também conhecido como Menino do Urso. Eu sou editor de vídeos e produtor musical há mais de 10 anos e esse é o seu novo canal de áudio, não para produtores, mas para editores de vídeo. Antes de começar, eu sempre aconselho que vocês utilizem fones de ouvido, porque dessa forma vocês vão ter uma percepção muito melhor dos detalhes do que vai estar sendo apresentado aqui. Se você quiser uma indicação, eu estou usando um M40X da Audio-Técnica. É a minha indicação de custo-benefício, porque eu acredito que ele entrega uma qualidade muito acima do que o preço que ele está cobrando. Eu não sou patrocinado pela Audio-Técnica, mas se você quiser, essa é a minha indicação. Então, sem enrolar, bora pro vídeo. Basicamente, o que a gente precisa entender sobre áudio dentro do audiovisual, mais especificamente para edição de vídeos, é entender sobre a dinâmica do áudio e a sua estrutura mínima e máxima para que a gente tenha a máxima qualidade e com consistência também. Então vamos direto pro programa, porque agora eu vou mostrar para vocês. Aqui tem um vídeo que eu falei sobre a Copa do Mundo. A forma como eu utilizo para poder mexer na dinâmica do vídeo é muito simples e eu vou mostrar para vocês agora. Eu sempre separo as vozes no canal 1, então a organização do áudio também é muito importante. Inclusive eu falei sobre isso no último vídeo, então se você não assistiu, corre lá pra ver, porque eu ensino toda essa parte de estrutura de áudio. Quando eu terminar lá, tu volta pra esse vídeo, porque esse conceito você já precisa saber pra essa aula. Fechou? Basicamente, eu tenho o meu áudio, eu vou dar um zoom aqui, e se a gente for olhar a termos de canal desse instrumento que é a voz, aqui não tem efeito nenhum. Os efeitos que eu utilizei aqui na minha voz, eu deixei para colocar no nosso canal, no Mixer 1 de voz. Por que, Peu? Porque dessa forma a gente consegue nivelar a voz toda por uma. Então, como eu captei a minha voz de uma forma adequada, mantendo um bom nível de volume, mantendo o mesmo tom de voz, que é uma coisa um pouco mais linear ali, né? Um vídeo para YouTube onde eu estou ensinando para vocês, explicando curiosidades, etc. Então, a gente não tem a necessidade, por exemplo, de utilizar um compressor, que seria justamente para nivelar. Então, tem uma hora que eu grito, tem uma hora que eu falo muito baixo, e isso não acontece muito, e normalmente esse é o tipo de situação que a gente encontra nos nossos clientes corriqueiros ali, né? Então, beleza, você já estruturou sua timeline e agora suas vozes estão todas no mesmo canal, no canal 1. Como é que eu faço para nivelar essa voz? Existe um plugin nos nossos plugins de áudio. Você pode vir aqui na parte de efeitos, vocês vão vir aqui em efeitos de áudio, amplitude e compactação, e aqui a gente tem o nosso limitador pesado. Se o seu Premiere estiver em inglês, vai estar Audio Effects, aí vai ter Range and Compactation, eu acho que é assim, e o nome do plugin é Hard Limiter, que seria o nosso limitador pesado. Se você for jogar a nível de clipe, você pode pegar e arrastar para cá, e ele vai adicionar aqui. Ou, se você quiser trabalhar com o meu trabalho, a gente vem aqui no mixer de faixa de áudio e aqui eu vou clicar nesse botão direito, a mesma coisa, amplitude e compactação, limitador pesado. Ele vai adicionar, você dá 2 cliques aqui e ele abre o plugin. E o que seria o limitador? Vamos imaginar como se a gente estivesse vendo o nosso áudio por esse controle aqui. Então, quando eu der play, vocês vão ver que o áudio ele vai subir e descer. A Copa do Mundo de Futebol da FIFA é o maior evento. E aqui do lado nós temos esses númerozinhos aqui. O que são esses números, Peu? Esses números representam a parte de decibéis, que é a medida que a gente utiliza para calcular a intensidade sonora. Então, quanto mais próximo do zero, mais alto. Quanto mais distante do zero, mais baixo. E por que o marco zero? Na verdade, o marco zero foi uma convenção que foi criada no meio digital, que seria até o limite saudável para o ouvido humano e também o alcance dinâmico que o nosso áudio consegue entregar sem que ele distorça. Então, se o nosso áudio ele bate no zero ou ultrapassa, a gente diz que o nosso áudio está clipando. Em português seria estourando o áudio. A partir dali o nosso áudio ele distorce, a gente perde informação e ele fica com esse aspecto meio áspero, sabe? Como se realmente tivesse alguma coisa errada ali. Então, a gente sempre vai se basear por essa ferramenta aqui, que é o nosso
medidor de decibéis. Eu sempre deixo que o nosso áudio fique no máximo até o -1 decibéis, porque a gente garante que não vai acontecer de forma alguma de ele bater no zero, clipar, estourar e a gente perder aquela informação. E justamente para controlar o volume entra o nosso plugin Hard Limiter. O que são os limitadores? Limitadores a gente vai pensar como se o nosso áudio ele fosse um pico de energia. Quando a gente fala, a gente emite ar. A nossa voz nada mais é do que ar. E todos os instrumentos também são ar. Resumidamente, assim, de uma forma muito porca, mas para ajudar vocês a entenderem, a música e toda a parte de áudio nada mais é do que ar. Então, quando eu falo, passa ar pela minha garganta, passa ali pelas minhas pregas vocais, e quando chega aqui na boca, a gente faz o formato da letra e a gente vai falando as palavras. E aí, o nosso som sai. Assim que eu falo mais alto, sai mais ar, mais rápido, com mais força, e isso aumenta esse nosso termômetro, que é o nosso medidor de decibéis. Então, o limitador nada mais é como se a gente colocasse um limite nessa força. É como se fosse uma parede mesmo. Então, vamos supor que o limite para estourar seria o zero. Aí a gente vem com o limiter e coloca ele no -1. Toda vez que a nossa voz ela for passar do -1, ela vai bater no limitador e vai parar. O limitador não vai deixar que ela clipe, que ela estoure. Então, a partir do -1, ela bate e volta. Bate e volta. Bate e volta. E o limitador serve justamente para limitar pressão, o que quer que seja que esteja emitindo aquele som, não estoure, não chegue no zero. Então, como é que a gente vai configurar? Já adicionado aqui, a gente vai abrir ele. Aqui nessa parte, a gente vai botar em pico. Esse pico vai ser justamente os pontos mais altos, onde o áudio iria clipar. E aqui a gente vai botar a amplitude máxima. Essa amplitude máxima a gente vai deixar esse limite que o limitador vai fazer, a gente vai deixar ele em -1, porque o -1 garante que ele nunca vai chegar no zero. Se a sua voz estiver um pouco baixa, por exemplo, como a minha, eu sempre gravo a voz um pouco mais baixa para depois dar um pouco de ganho na pós-produção, a gente vem e adiciona o volume aqui. Porque o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando uma voz, por exemplo, que está ali batendo em -5 decibéis, a gente está adicionando mais 6 decibéis nela e a gente está limitando depois que ela não passe do -1. Então, o próprio limitador vai adicionar o volume, mas não vai deixar que esse volume adicionado faça o áudio clipar. Então, basicamente, com essas duas configurações aqui, você garante que o seu áudio nunca vai clipar, nunca vai estourar e sempre vai estar o mais alto possível. E aí você vai ouvindo e vai olhando por aqui. Então, por exemplo, se eu desligar aqui e eu isolar a voz, pessoas de todo o planeta... Tá vendo que a voz ela tá aqui entre -21, -15, -12, ela fica aqui, uma hora ela sobe ou desce? Então, quando eu ligar, a voz ela vai se aproximar mais aqui do nosso -3. E esse é o ponto mais importante, porque a gente vai conseguir dar o volume necessário, mas garantindo que ela não vai clipar. Então, quando eu ligar aqui, vocês vão ver que ela vai subir muito aqui. Antes, representarem os seus países. E a gente não está falando de milhões de pessoas. Depois, a gente está falando de bilhões de pessoas. É com B mesmo. E se você acha que a transmissão oficial, vocês podem fazer isso para tudo. Tanto no canal, quanto na própria master. Vocês podem ver aqui que nesse vídeo eu coloquei tanto no canal de voz o limitador, como eu também coloquei um limitador na master. Depois, quando junta vozes, música, instrumentos, efeitos sonoros e tudo, eu coloquei um limitador aqui de -1, só para garantir que o áudio não vai clipar e a gente vai ter a máxima qualidade dele. E esse é o guia rápido, fácil e definitivo de áudio para você nunca mais ter problemas com o volume dos seus vídeos. Então, se você gostou desse vídeo, deixa esse like, se inscreve, deixa um comentário, ajuda nós. Esse conteúdo é de graça e é feito totalmente para vocês, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Eu sou o Peu, eu vou ficando por aqui. Tchau!